Boa noite. Hora do Voto recebe hoje mais um ex-governador de São Paulo para análise dos fatos que compõem a corrida eleitoral de 2014. Nosso convidado é Luiz Antônio Fleury Filho, que governou São Paulo de 1991 a 1994. Muito obrigada, governador, por estar conosco. Prazer é meu, obrigado. De 91 a 94, o senhor Isso. foi o governador de São Paulo, o senhor tem saudade daquele tempo, gostaria de voltar ao Palácio dos Bandeirantes? Olha, meu pai sempre me dizia o seguinte: você não deve voltar onde você já esteve ocupando alguma posição. E evidentemente, foi uma época muito difícil. Nós tínhamos inflação de 40% ao mês, Maria Lídia. Tivemos 3 planos econômicos, tivemos que discutir a dívida de São Paulo com 8 ministros da Fazenda, 5 presidentes do Banco Central e 2 presidentes da República. Tudo isso num espaço de menos de 4 anos. Então foi muito difícil, mas mesmo assim foi uma atividade intensa, tá? Eu tenho saudade, sim. Gostaria de voltar? Não, voltar não. Aí não, segue o conselho do pai. Aí eu sigo o conselho do meu pai. Voltar não. Mas na sua época houve aquele caso calamitoso, 111 mortos do Carandiru, e a sua imagem ficou ali muito envolvida com aquilo. O senhor sente que a sua imagem de político, de ex-governador de estado, ex-secretário da Segurança, foi deputado em 2 legislaturas, que a sua imagem ficou afetada por aquele chamado massacre do Carandiru, ou isso é página virada? Veja bem, não é página virada porque ainda está sendo julgado, né? Os policiais que atuaram ainda estão sendo julgados, né? Mas eu me recordo que na mesma época, aliás, uma diferença de 1 ou 2 meses, aconteceu o massacre de Fort Waco, no Texas, em que o FBI acabou matando mais de 80 pessoas, só que não eram presos, eram religiosos, crianças e mulheres que estavam lá. E ninguém liga o Bill Clinton a isso, que era o presidente dos Estados Unidos. Eu acho que, evidentemente, é o que eu digo, sempre repito aqui, a responsabilidade política é minha. Eu era o governador, eu tinha uma política de segurança, e a responsabilidade política é minha. Mas esse julgamento não chegou ao fim até hoje, exatamente porque os meus adversários quiseram explorar politicamente contra mim o episódio. Eu preferiria que não tivesse ocorrido, mas eu friso sempre, Maria Lídia. Eu não estava no meu gabinete quando os fatos ocorreram. Então, quando eu cheguei ao meu gabinete, que eu estava em trânsito de Sorocaba para São Paulo, já tinha ocorrido a invasão da Polícia Militar no presídio do Carandiru. Mas se eu estivesse no meu gabinete, eu teria dado a ordem para entrar. A ordem foi absolutamente legítima. Governador, a crise da água em São Paulo, que está sendo um prato cheio para os adversários de Geraldo Alckmin, que está sendo aí apontado tudo quanto é programa eleitoral, ou mesmo em entrevista, os pré-candidatos atribuem a ele a responsabilidade pelo que está acontecendo agora. Entretanto, estudiosos da questão hídrica, parece que há até um consenso que nós vivemos aí um processo histórico de erros, de omissões, de governos anteriores e inclusive desse, mas que não se dá, que essa coisa vem de longe. Vem de longe e inclusive no município, não só governo do estado. A questão do crescimento desorganizado da cidade, a falta de omissão na proteção dos mananciais, ou seja, muitas das razões. O senhor foi um dos governadores deste passado, o senhor assume a sua parte de responsabilidade? Maria Lídia, eu estou muito à vontade, porque o último reservatório construído na região da Grande São Paulo, eu que construí em 1993, que foi o reservatório do Alto Tietê, que pôs fim, inclusive, ao rodízio de água na zona leste de São Paulo. Além disso, foi no meu governo também que eu passei a cumprir a Constituição do Estado
e não deixei mais que as águas do Rio Pinheiros e do Tamanduateí fossem depositados na Billings, tá? E foi no meu governo também que eu fiz o programa de proteção aos mananciais da Guarapiranga. Se eu não tivesse feito isso, a crise seria muito maior. A verdade é que depois disso, a Sabesp não fez mais nada. A culpa é dos governos que me sucederam. Eu não tenho parcela de culpa. A culpa é deles, que inclusive ao invés de investir, como deveriam investir, se preocuparam em vender 41% das ações da Sabesp, que paga dividendos aos seus acionistas, é uma empresa superavitária, mas superavitária porque não investe. Se ela investisse, talvez não fosse superavitária, não estou dizendo que ela teria que ser deficitária. Mas a verdade é essa, a Sabesp não se preparou para isso. E a culpa não é de São Pedro, não, tá? Não vamos culpar São Pedro por isso. Bom, mas também não dá para negar, né? A Sim. questão, a gente diz o São Pedro, mas que não chove, não chove. Agora, em 94, Maria Lídia, também numa época eleitoral como essa, eu decretei o rodízio. Eu decretei o rodízio para não faltar água. Porque agora o risco não é de nós termos rodízio depois da eleição, é de não ter água. É muito mais sério. E basta fazer a conta. São 26 milhões de metros cúbicos que foram adicionados agora, se não me falha a memória, pelo volume morto. São Paulo gasta 5 milhões por mês. Então nós temos aí 5 meses de tranquilidade. Se não chover, como é que nós vamos fazer? Esse é o grande temor. Mas, governador, vamos falar agora da sucessão, tanto a presidencial como a estadual. No seu partido, o PMDB, nessa última reunião da Executiva Nacional com os diretórios estaduais, houve lá um clima, porque há aqueles que estão temerosos desta aliança para a reeleição da presidente Dilma, entendendo que ela está caindo nas pesquisas, entendendo também que existe aí um projeto hegemônico de poder do PT, que não é muito interessante, porque o PMDB tem muito pouco como retorno e oferece 5 a 6 minutos de televisão. Perfeito. O senhor acha sensato que o PMDB não faça aliança de apoio à reeleição de Dilma Rousseff, exatamente para se preservar e preservar o peso político para o próximo governo, seja ele qual for? Não, porque aí vão dizer que nós somos oportunistas. Veja como acontece com relação ao PMDB. Veja como são as coisas. Se o PMDB tomar essa atitude, vão dizer que o PMDB é oportunista, ou seja, enquanto tinha a expectativa de continuar no poder, ele estava do lado da presidente Dilma. Mas a aliança não é casamento até que a morte separe, né? Não, concordo plenamente com você. Nem casamento mais que assim, É verdade, né? É verdade. Eu diria que é quase uma união estável, não chega a casamento, né? Mas eu acredito que a essa altura o PMDB não se preparou para essa atitude, tá? Para tomar essa atitude. Eu sempre defendi, desde que eu voltei ao partido, que nós tivéssemos candidatura própria. Isso, para mim, seria Para a presidência? Para a presidência, inclusive para a presidência. E o PMDB tem nome para isso? Nacional? Não se preparou para isso, eu estou dizendo. Nós vamos nos preparar para 2018. Agora, a convenção do partido, você tem uma grande liderança do partido, que é o vice-presidente da República e é o presidente licenciado do PMDB. Michel Temer. O Michel Temer. Eu acredito que o PMDB, em nível nacional, vai acabar mantendo a coligação com a presidente Dilma. Talvez não seja o ideal. Eu mesmo sou um crítico dessa aliança, tá? Mas eu acho que é o caminho que o PMDB... Por que o senhor é um crítico? Porque eu o senhor acho... vê risco? Não vejo risco. Eu acho que apesar... Eu acho que a presidente Dilma estancou a queda dela, tá? Não temos essa evidência ainda. Não, né? Vamos ver a próxima pesquisa, né? Eu faço muita palestra hoje sobre a situação política, viu, Maria Lídia? Então, eu sou obrigado até profissionalmente ter que estudar tudo isso. E uma informação de hoje nos jornais me chamou a atenção. Ela vai ter 10 minutos de televisão
enquanto o Eduardo Campos vai ter 1 minuto e meio, o Aécio 3 minutos e 50. Isso é vantagem, mas pode ser desvantagem? Não, é vantagem. Não há hipótese para ser desvantagem? Não é. Uma overdose da imagem, de tudo aquilo? A campanha vai ser muito curta, não vai ter overdose. Nós vamos ter Copa do Mundo. Quer dizer... Sim, a campanha vai ser aquilo que é sempre, a partir de agosto. Sim, mas veja, não se esqueça que nós temos governador também. Então são 3 aparições por semana. Eu não acredito que haja overdose. Agora, vai ser uma eleição difícil. Eu acho que o crescimento dos candidatos de oposição é uma realidade. Tá? Sou amigo dos dois, diga-se de passagem, tenho amizade pessoal com o Aécio, tá? Com o Eduardo Campos tenho um pouco menos, mas são 2 figuras proeminentes. Eu acho que o mais importante é o seguinte, Maria Lídia, estão surgindo novas lideranças, entendeu? O Brasil está se renovando em matéria de lideranças políticas, eu acho isso fundamental. Tá? E o próprio presidente Fernando Henrique está dizendo, com quem eu também tenho uma maior admiração pessoal, fui eleitor dele praticamente a vida inteira, né? O próprio Fernando Henrique está dizendo, é hora de mudar. Eu também acho, tem que mudar. Eu acho que está na hora de então renovar. O senhor está me passando a ideia que o senhor não é favorável a essa aliança. Não, que é hora de mudar. Eu vou seguir a ordem do partido. O senhor é homem de partido. Eu sou homem do partido. Agora, o que o Fernando Henrique fala tem que valer inclusive para o Estado. Né? Ele fala que é muito tempo de alguém no poder. Com relação a Dilma, ele tem que falar isso também do Alckmin. Da mesma forma que o PT fala isso, né? Continuidade para Dilma e Sim. mudança em São Paulo e apresentou o Padilha. Quer dizer, esse discurso da mudança, ele está muito curioso. Todos os candidatos que eu entrevisto se apresentam como sendo o candidato da mudança. Eu imagino a cabeça do eleitor que fica ouvindo isso, né? Eu sou a pessoa da mudança. A própria presidente Dilma, né? As lideranças do PT com quem nós temos conversado, eles entendem que a presidente Dilma é fator de mudança. Sim. Também. Ela sendo reeleita, ela vai aprofundar, ela vai modificar aquilo que vem sendo feito no sentido de aprimorar. É o que eles dizem. Não, né? Então, veja bem. Não sei se é isso que o eleitor quer. Eu não sei também. Agora, veja bem, no Brasil, as pessoas às vezes só enxergam 2 cores, o branco e o negro. Tá? Na verdade, não existe governo completamente bom e nem governo completamente ruim. O que faz alguém ganhar uma eleição é a construção de uma esperança de um futuro melhor. É isso que leva à vitória. Tá? Por isso que eu sou contra a reeleição. Eu acho que a reeleição é um mal, porque... vamos falar um pouco aqui, rapidamente, não estou fazendo campanha, não. Depois de 20 anos, alguém acredita que o PSDB vai melhorar a segurança de São Paulo? 20 anos eles tiveram aí, só piorou. Vai melhorar em 4 anos? Bom, então, nas pesquisas, agora também em respeito à preferência de voto, aquilo que aparece em pesquisa. Pois não. Nas pesquisas não apareceu até agora uma rejeição sumária, como o senhor está falando, quando faz essa indagação, de que ninguém acredite. Porque o Alckmin continua lá no primeiro lugar até o momento que nós tivemos pesquisas divulgadas. Mas sabe por quê? Porque o Datafolha, a última pesquisa para governador... Mas o Ibope também. A última pesquisa do Datafolha e do Ibope é de dezembro do ano passado, de 2013. Por quê? Porque a queda do Alckmin já aparece em pesquisas internas que nós temos. E esses órgãos, pelo jeito, não estão preocupados, são preocupados só com a pesquisa nacional. Aliás, só em relação à pesquisa nacional, quero deixar claro que eu vou acompanhar a posição do meu amigo, meu ex-secretário, Michel Temer, que deverá continuar sendo o candidato a vice-presidente na chapa da Dilma. Essa sua lealdade, o senhor não teme que ela possa ser contraproducente? No seguinte sentido, apoiando Dilma, PMDB, que é um partido que tem capilaridade nacional e Sim. por isso mesmo ele é tão desejado pela presidente Dilma, pelo PT, pelo Palácio, o PMDB não está fortalecendo Dilma e, com isso, indiretamente, fortalecendo Padilha em São Paulo, que é adversário do candidato do PMDB, Paulo Scaff. Vocês não fazem um jogo arriscado?
todo jogo é arriscado. Mas esse, em especial, Não. da forma como descrevi. Não, pelo seguinte, você vê que fala-se, inclusive, que o Eduardo Campos viria para o palanque do Alckmin. Então, você vê... A Marina não deixa. Então, a Marina, eu acredito que não deixa, entendeu? Então, na verdade, a eleição, o Shakespeare já dizia que a política é um assunto local, entendeu? Então, a eleição local não se mistura com a eleição nacional. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu acredito que não há nenhuma incompatibilidade. Haveria... Você acha que Dilma ficando mais forte não vai fortalecer Padilha e, com isso, ela pode tornar o SCAF mais vulnerável? Não, ao contrário, ela pode fortalecer o SCAF também. Nada impede. Acredita que isso seja possível? Não, que ela não fortaleça o candidato do PT? Eu acredito no seguinte: as pesquisas nossas mostram que a presidente Dilma, no estado de São Paulo, ela está com um índice bem menor do que nos outros estados. O que, aliás, é preocupante para o Planalto, né? Sem dúvida, mas esse é um dado real. Por outro lado, o Fernando Haddad joga contra a candidatura do Padilha. Ele não está indo bem como prefeito e vai ser uma âncora em relação ao Padilha. Então, eu vejo muita dificuldade de decolagem da candidatura do Padilha. Até quero que ele suba um pouco para provocar o segundo turno. Esse envolvimento do nome dele, ele negou completamente, peremptoriamente, no caso do tal doleiro Youssef, que estava preso, agora já está com a ordem de liberdade, né, pelo próprio Supremo, que é um caso calamitoso. Sim. O senhor acha que isso é tiro de morte na candidatura de Padilha? Não, não é tiro de morte, mas que atingiu. Atingiu. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e eu gostaria de ouvi-lo, assim que nós voltarmos, de uma coisa que o senhor me falou há poucos meses, 13 meses, quando o entrevistei no Jornal da Gazeta, que o senhor disse que aqui em São Paulo nós teremos um segundo turno e que o senhor via a disputa no segundo turno, Alckmin e Paulo Scaff. Será que Fleury mantém esse diagnóstico de 3 meses passados? Voltamos já já. Estamos de volta com Hora do Voto. Hoje, entrevistando Luiz Antônio Fleury Filho, ex-governador de São Paulo. E a questão que eu havia deixado era sobre uma afirmação sua há poucos meses, de que na sucessão ao governo do estado nós teremos segundo turno e que o senhor via que a disputa seria entre Alckmin e Paulo Scaff. Mantém esse prognóstico, digamos? Eu mantenho com uma pequena modificação. Eu tinha dito que seria Alckmin e Paulo Scaff. Agora vai ser Paulo Scaff e Alckmin. O Paulo Scaff vai superar o Alckmin no primeiro turno. Liderando nas pesquisas? Sim. Liderando na pesquisa. Por que o senhor acha que vai haver essa escalada? Primeiro, pelo desgaste do governo Alckmin. Aqui na Grande São Paulo é patente a questão da água. Atingiu terrivelmente o governo, demorou para tomar providências. Eu estou muito preocupado, Maria Lídia, como cidadão. Eu quero ver o que vai acontecer se nós chegarmos em novembro com 0 na represa, na Cantareira. Como é que vai fazer? Eu estou extremamente preocupado com isso. E isso se reflete na imagem do governo. Tem uma série de fatores? Claro que tem, mas como eu disse, a questão é que não houve um planejamento adequado. Segundo, a segurança. Vamos falar da segurança? Vamos falar. Porque o senhor foi secretário da Segurança Pública e não apenas em São Paulo, mas em todo o país, nós notamos uma diferença na criminalidade, na violência. Tem um outro perfil. Sempre houve crime, sempre houve violência, as medidas de combate, de prevenção, essa coisa toda, a reclamação, o governo federal não ajuda, é o governo estadual. Entretanto, eu quero ouvi-lo sobre o que nós estamos vendo em termos assim, a crueldade, esses linchamentos, execução. O que está acontecendo? O brasileiro está mais violento
Ou foi sempre assim? Não, eu acho que a impunidade está levando a isso. Esse é o grande problema. Impunidade? É impunidade. Eu costumo dar um exemplo muito rapidamente, eu vou falar, o seu programa, melhor dizendo, é rápido, né? Por que as pessoas que fumam, elas demoram para parar de fumar? Elas só vão parar de fumar quando tem algum problema de saúde, porque elas acreditam que com elas não vai acontecer nada. Isso é impunidade. Então, como aqui os pequenos delitos não são sequer investigados, quanto mais punidos, vai num crescendo. Tá? E as pessoas se cansaram de ver criminosos não serem punidos. Tá? Mas quando o senhor fala criminosos, há crimes e crimes. Sim. Esse crime da violência, que eu falei da crueldade, mas tem o outro da crueldade, que ela é mais sutil. A da corrupção, por Sim. exemplo. O desvio de bilhões, de dinheiro público. Sim. E o homem público, se é, que nós temos visto que já alguns vêm sendo punidos, mas são tantas as denúncias que já se sabe que a coisa vai ser jogada para frente. E isso também estimula o crescimento da violência? Sem dúvida. Do cidadão querer fazer a justiça e partir para a execução sumária? De levar vantagem em tudo. Pode fazer o que Entendeu? quiser? Pode fazer o que quiser. Você vê, as manifestações que começaram bem, hoje, o que são as manifestações? Eu sou linha dura, sempre fui. Eu acho que as pessoas têm todo o direito de se manifestarem, desde que não prejudique o direito das outras. Tá? Hoje, meia dúzia de gatos pingados vem aqui para a Paulista. Semana passada tinha 12 pessoas protestando e pararam na Avenida Paulista e pararam em São Paulo. E a 12. situação da Secretaria da Segurança? Quando a polícia age energicamente, invariavelmente, principalmente em ano eleitoral, existe uma avalanche de críticas, chamando de truculência, que manifestação é democrática, que não tem que pedir, etc. e tal. Quando não age, é omissa, a polícia tem medo, é fraca e etc. Qual é a posição do homem público de descobrir o ponto de equilíbrio para uma ação eficiente? A polícia é mandada. Se você não passa a mensagem exata, ela não sabe o que fazer. E aí ela fica nessa dubiedade. O que está faltando é autoridade e comando dentro da polícia. O policial não sabe o que fazer. Exatamente o que você falou, se ele é obrigado a tomar uma atitude um pouco mais enérgica... Sim, ele age sob comando, né? Quando o comandante dele... Tudo bem, mas o comando é do governador. Se o governador não tem uma posição firme e fica titubeando de como a polícia deve agir, basta verificar o que aconteceu no ano passado. O governador foi e voltou umas 4, 5 vezes, a polícia fica perdida. Ela não sabe o que fazer. Mas em relação às manifestações, o ficar perdido, o próprio Palácio do Planalto ficou surpreendido, como que eles estão agindo assim contra nós, que fizemos tanto com os programas sociais. Agora, veja, foi essa a exclamação, uma perplexidade geral no país. Sim. Com algo que nunca vimos. Então, mas nunca vimos, isso é em razão dos meios, das redes sociais e tudo. E quem fala, se o Palácio do Planalto for surpreendido, tem que mudar o ministro da Justiça. A verdade é que nós não temos no Brasil uma política nacional de segurança. Por quê? Porque antes, nos governos militares, na ditadura militar, você tinha segurança nacional. Então, agora quando você fala em política nacional de segurança, as pessoas pensam que está falando em volta do regime militar. Não é nada disso. Nós temos que ter uma política nacional de segurança com todas as forças de segurança agindo de forma integrada. Não tem isso. Maria Lídia, nós temos 39 ministérios, temos até o Ministério da Pesca. Cadê o Ministério da Segurança Pública? O ministro da Justiça ele tem que cuidar de índio, ele tem que cuidar de defesa do consumidor, do CAD, ele tem que cuidar de uma série de coisas, do sistema carcerário e até de segurança pública. Enquanto nós não tivermos uma política nacional de segurança, nós vamos estar nós vamos estar enxugando gelo. O crime organizado se organizou, a sociedade e os governos não se organizaram para combater. O senhor está falando na política nacional de segurança. Qual, no seu entender, é a prioridade máxima
do próximo, daquele que for eleito governador de São Paulo? Prioridade máxima tem que ser segurança. Em primeiro lugar, combatendo o crime organizado, mas combatendo também o pequeno crime que inferniza a vida das pessoas, que impede você de andar na Avenida Paulista, que impede as pessoas de andarem no metrô. Tolerância zero? Tolerância zero. É isso que tem que ser feito. Tolerância zero. Tolerância zero. Mas, assim, como prioridade, isso é uma política pública que tenha esse tom? E como isso seria implementado? Isso não poderia ter um efeito subsequente de aumento da truculência? Não. Não basta saber fazer. Porque tolerância zero é uma expressão limite. Sim, é uma expressão limite. Por exemplo, você sabia que o efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, hoje em São Paulo, a Polícia Civil tem 8 mil homens a menos do que tinha quando eu era governador. E a Polícia Militar tem 11 mil homens a menos do que quando eu era governador. Ou seja, não se está cuidando da segurança. Investimento. Falta investimento adequado. Cuidar bem do policial, que hoje está inseguro, tá? Mas principalmente utilizar os meios. Nós temos hoje um arsenal de meios tecnológicos que podem ser utilizados. Maria Lídia, não se pode mais, não se pode tolerar que um cadáver, alguém que morra em São Paulo, leve 20 horas para liberar o cadáver. Isso está acontecendo e é a população mais humilde que está sofrendo, entendeu? Por quê? Porque faltam instrumentos para o Instituto de Polícia Técnica, para o Instituto Médico Legal. Os 4 IMLs que eu criei estão desativados, boa parte deles. Quer dizer, a Polícia Científica não tem investimento. Nós estamos brincando de fazer segurança e os bandidos não estão brincando, estão jogando sério. Agradeço muito sua entrevista. Muito obrigado. Hoje, na hora do voto, uma boa noite. Obrigada. Eu que agradeço. E termina aqui, Hora do Voto de hoje. Uma boa noite a todos e na próxima semana, segunda-feira, às 11h30 da noite, estaremos de volta. Até lá.